Nanã, mostra pra essa gente que o amor é a beleza da vida. Varre, limpa dessa corrente, tira o mal dessas mentes e desses corações. Varre, limpa dessa corrente, ilumina essas mentes e esses corações. Bom dia. Tão feliz pelo dia de hoje. Na verdade, todos os dias trazem felicidade. A gente precisa realmente só focar o olhar e realmente perceber o copo meio cheio, como eles dizem no Oriente. O ponto é que a felicidade de hoje vem de reconhecer a força de uma união, a força de uma equipe, a força de pessoas reunidas, um coletivo altruísta reunido para benefício dos demais. E é sobre isso tudo que a gente vai falar hoje aqui, sobre o ashram, sobre essa escola onde os mestres animais são os professores. E a gente, se a gente se colocar num lugar muito humilde dentro da gente, a gente se torna aprendiz deles. Como pode ser aprendiz de toda a criação? Basta essa atitude. A questão não é quem ensina, é se a gente é capaz de aprender. E que a gente seja capaz de aprender e praticar amor incondicional e perdão. Vou chamar aqui a Lari e o Matheus. O Matheus está aqui. Vamos ver a Lari aqui também, se eu consigo colocar. Procurando a Lari, vendo se o Matheus entra. Ahá! Só tenho uma coisa para te dizer hoje, Patrícia. Eu sou Ashram, tá? Tipo, meu nomezinho tá lá, primeiro nome na lista. Isso tá melhor do que negócio de NFT, entendeu? Eu entrei pra parada lá e tipo, cara, Larissa, meu nome tá lá antes do seu, Larissa. Olha O isso, que que aconteceu, absurdo. gente? Eu falei pra ela que eu sou o primeiro Ashram. Ah, não, não é. Por acaso você tem essa caneca, Matheus? É verdade, é verdade. A careca eu não tenho ainda. A careca eu não tenho E ainda. aí, gente, bom dia! Bom dia, Bom dia, gente. bom dia. Cara, eu tô exausto e ao mesmo tempo muito feliz da gente estar aqui agora. Que jornada, meu Pai Celestial, para fazer isso acontecer. E vamos começar do começo, né? Vamos Vamos! começar. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Essa live que começou lá atrás com a ideia da gente fazer um brunch todo domingo junto e que terminou com ninguém comendo nada, mas que está rendendo frutos, né? De parcerias e de colaborações e de amizades e isso, né? E representa essa coisa da comunidade mesmo, né? Eu também não baixei o negócio Poxa, Ai, gente! gente. Ai, A Lari tem Poxa! todos os apetrechos, caras. A Eu Lari só tem não fiz todos os uma apetrechos. camiseta, eu só não fiz uma camiseta que não deu tempo, mas eu tô toda uniformizada aqui. Gente, isso é muito lindo. Ô, Pati, eu vou pedir para você fazer um negócio antes de tudo. Escreve svr.org.br/ashram para sair a mensagem e aí você consegue botar um pin nela para ela ficar paradinha na tela para as pessoas saberem qual é o site, porque senão a gente vai falar e vai todo mundo perguntar qual é o site, qual é o site. sim. Então, vou colocar um outro detalhe aqui também. Você falou da jornada até aqui. Essa vai ser a maior jornada e eu digitar tudo isso sem óculos. Então, eu vou pedir para Paty, você. eu posso digitar? E eu vou fixar. Isso. Pronto, Boa. melhor, obrigado, Pati. Então, a gente está hoje aqui para celebrar, né, para comemorar o fim de uma, quer dizer, o fim, né, o início de uma nova jornada dentro do Ahimsa, dentro do Essa é a história santuário. do mestre anjo, inclusive, né? Exatamente, Sim. exatamente. Então, ó, tá aí a mensagem da Pati, da Lari. Você pode... Achei. Nossa, Achou. Gente, é muito do tipo, como é? calma. Calma. Maravilhoso. Se você tiver os meus olhos, você... Aí foi. Foi. Vambora. Então, é o seguinte, hoje a gente está aqui para comemorar a inauguração do Ashram, que é a comunidade do Santuário Vale da Rainha. Então, eu pensei da gente fazer a primeira metade da live contando um pouquinho sobre o que é o Ashram para as pessoas,
como é que essa ideia surgiu e como é que ela se desenvolveu e para onde é que ela está indo. E na segunda metade da live contar um pouquinho sobre o Mestre Anjo, porque eu estou muito curioso, eu também não conheço a história do jeito que... Só você, né, Paty, conhece as histórias do jeito que você conhece. Então, Sim. começa, Paty, conta para as pessoas um pouquinho de onde surgiu essa ideia de um negócio que é tão físico, né, tão presencial, ganhar uma manifestação online, digamos assim. Sim, sem dúvida, Matheus. Bom, primeiro de tudo, há alguns meses a gente sempre procurava uma forma de que o santuário movimentasse recursos, mas ao mesmo tempo levasse recursos para as pessoas também. Quando a gente fala de recurso, a gente não pode limitar recurso a recurso financeiro. A gente não pode entender que as moedas de troca, elas estão sempre à base de dinheiro. E isso foi uma resistência minha dentro da comunidade para que a gente fizesse, por exemplo, apadrinhamento. E quero aqui fazer uma ressalva que isso não é uma crítica para quem trabalha com apadrinhamento. É só uma manifestação do que fazia sentido no meu coração. Porque o apadrinhamento eu sempre via como algo que beneficiava só o santuário. E sempre uma questão que toda a nossa equipe tem é a respeito dos que estão para fora das cercas do santuário. A respeito dos que estão realmente, ou seja, invisíveis, os que não têm nome, os que são só o número na orelha. Então, como que a gente fazia tudo isso? Aí, então, a Cami, uma pessoa muito querida, amiga, linda, me trouxe uma ideia que era fazer uma comunidade virtual. Quando essa comunidade virtual chegou, ela falou exatamente ao meu coração. Eu falei, é isso. É algo que beneficia todos os seres, inclusive os seres humanos, porque a gente fala muito de especismo dentro do veganismo. A gente fala, bom, por que a gente ama o mestre cachorro, por exemplo, e daí come o mestre porquinho? Mas a gente também precisa lembrar para não ser especistas com os seres humanos. Ou seja, a gente também precisa amar os seres humanos. Principalmente porque é no ser humano que a gente tem a transformação desse mundo. Bom, e aí quando veio tudo isso, a Cami trouxe, eu falei, é isso vai beneficiar também os seres humanos, porque a gente consegue levar recursos outra vez para transição, recursos para firmeza interior, recursos para lucidez. Quando veio toda essa ideia, eu falei, nossa, que maravilha, é isso, vamos. Quando eu vi o tamanho disso, eu falei, imagina, eu não consigo tocar isso, eu mal consigo preparar o almoço. Tem uma refeição por dia só no santuário que a gente come. Eu mal consigo, ou seja, como que vai ainda tocar isso? Daí, justo nessa uma coincidência cósmica, o Matheus apareceu e perguntou, você precisa de alguma coisa? Eu falei, tem uma coisinha aqui que de repente você podia ajudar, uma coisinha, um detalhezinho, assim. E aí, uma equipe linda, que a Lari é parte também, tem outras pessoas aqui que são parte, inclusive disso, eu estava com a Lari conversando há 2 dias, falando, vamos agradecer as pessoas, daí quando a gente passou da 100ª pessoa, eu vi que não dava para eu colocar todo mundo nos stories, então todo mundo que é parte disso sabe no coração e a gente é muito feliz de estar reunido. Sim. Enfim, e daí essa equipe toda se formou para essa comunidade virtual, para que a gente não necessariamente tenha que estar fisicamente no santuário aprendendo de mestres animais. Hoje a internet possibilita, olha aqui, nós 3 reunidos e nós 3, nós todos reunidos aqui, aprendendo dessas histórias através da tecnologia. Então, isso, em vez de limitar, isso, na verdade, dá um alcance muito maior, onde a gente pode se sentir em contato. Então, essa expressão nasceu dessa ideia, ela veio ao mundo através desses parteiros, que toda essa equipe que eu mencionei aqui, e agora está à disposição para cada um embalar esse neném e poder receber o amor dessa criança projeto, que traz os ensinamentos de mestres animais. Então, eu estou muito feliz e muito grata por toda a equipe, todos os colaboradores e parceiros que fazem parte dessa jornada. Maravilhoso. Lari, como é que você caiu nessa, hein? Eu nem sei. Eu lembro de estar... Eu lembro de estar no puxada. Supermercado e aí Isso. Quando eu pisquei eu estava numa live. Eu estava numa live, num grupo no WhatsApp e numa reunião de segunda-feira. Foi meio que isso. Mas foi o dia que a gente fez aquela live, inclusive. Aquela primeira live que a gente fez nós 3 lá no santuário. E daí, um pouquinho antes, a gente fez uma call, nós 3. Vocês estavam discutindo sobre isso e eu lá. Não sei nem o que eles estão falando, mas eu tô aqui. E daí a Paty, ou a Paty, vocês falaram, e a Lari, o que ela podia fazer? Eu falei, não sei, mas eu tô dentro. Me coloca aí. E total, assim fiquei. Não, e o mais lindo foi que a Paty falou assim, eu vou te dar uma equipe para você fazer isso.
Aí eu falei, cara, com equipe vai ser mais fácil, porque sozinho vai ser suado. E ela me deu uma equipe, e aí eu falei, e a Lari vai fazer o quê? Ah, não sei, eu tô dentro. Eu falei, então a Lari vai ser minha controller. Pronto, Lari controller. O Fernando faz o quê? O Fernando entende de tecnologia. O Fernando é meu head de tecnologia. E a gente foi botando a equipe. Maísa vai fazer isso, Carmen vai fazer aquilo, Rebeca vai fazer aquilo outro. Cami, vem cá, você é a, tipo, advisor, né, da parada. Senta aqui um pouquinho. Então, e aí eu falei, então agora, tipo, estilo Matheus de gestão, né? Agora tem reunião toda semana, vamos montar não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá e tal e tal. E a galera, né, com um amor, né, e todo mundo voluntário, né, basicamente, com um amor pela ideia, né, e pela missão, do tipo, vamos fazer isso acontecer. E isso foi, tipo, há sei lá, quanto tempo, Larissa? 3 meses? 2 meses? A nossa primeira conversa foi em junho, né? Foi 3 meses. O que foi muito louco é porque eu lembro, tava todo mundo com o olho esbugalhado quando eu tava explicando o que ia acontecer. Qual era a ideia? Você lembra disso? Eu explicando assim, eu falei, então, o que vai acontecer vai ser isso aqui, ó. Pá, 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 pá. E aí todo mundo meio que paralisado, Patrícia. Assim, o Fernando, tipo, cara, eu não tenho a menor ideia como faz nada do que você acabou de falar. E a Rebeca falando, eu não sei, metade das palavras eu vou ter que pesquisar no Google. E a gente, aí, assim, bom, era bom isso sair antes do final do ano. Será que a gente consegue? Eu acho que se a gente fizer um esforço coletivo animal, no início do ano que vem tá pronto. No início do ano que vem, talvez esteja pronto. Era um projeto de, tipo, pelo menos 6 meses. Sim. 1 mês e meio depois, estava assim, acho que já tá tudo pronto. Vamos estipular uma data? Ah, pode ser 19 de setembro. Velho, então 19 de setembro. Vocês são a NASA? O que tá acontecendo? O que houve nessa equipe? Como assim? O Fernando, não, eu já entendi o RD Station, eu sei mexer na Hotmart, já programei. A Larissa, já fiz o site, já fiz o logo, já fiz, inclusive, no meu tempo livre, fiz aqui um negocinho pra gente usar no Instagram. A Maísa, já temos caneca, já temos camisa, já temos brinde, já temos... Eu falei, gente, que é isso? Não, e isso até há poucas horas atrás, tipo, a Beca, o Fernando agora cedo estava fazendo coisas, total. E tem todo o pessoal também que não estava nas reuniões, mas que faz as coisas assim de imediato. Ontem eu estava pedindo um negócio pro Gabriel, ele fez na hora. Eu falei, caramba, gente, como assim? Tipo, sábado, como que você fez isso em 3 minutos? E daí eu lembrei que a equipe toda fez tudo em 3 minutos, né? Total, e a gente bateu a data, né, vamos inaugurar então? Vamos, quando? 19 de setembro, beleza, 19 de setembro. Aí eu vim na live e falei, né? 19 de setembro a gente vai inaugurar. Depois da live a Lari me liga. É sério, Matheus, isso? Achei que a gente ia falar de uma data. Eu falei, não, Lari, porra, a gente falou 19, agora vamos entregar isso 19. Aí na semana seguinte, tá tudo pronto, tá tudo pronto, tudo. Então agora a gente vai fazer tudo em inglês. Que a ideia em inglês era num segundo momento, né? Daqui 6 meses, no ano que vem, junho. Porque a gente pensou, tudo em português vai demorar uns 6 meses. Aí, quando gente, eu tenho pronto... um pouco de medo de vocês, de, sei lá, 3 da tarde sair a versão em espanhol, sabe? Eu tenho um pouco de receio. A gente vai se ligar depois dessa live aqui. Elas estão reclamando, mas é espanhol, não é sânscrito, entendeu? Do tipo... Pode ser. 2 semanas atrás, tá tudo pronto em português, tá? Então vamos fazer em inglês. Como assim vamos fazer em inglês? O que a gente vai fazer em inglês? Tudo. Do tipo, os e-books, os cursos, tudo que puder estar em inglês, tem que estar em inglês. Aí é muito lindo porque essa equipe, Paty, é assim. Primeiro todo mundo esbugalha. Aí as pessoas pensam, será que ele tá brincando? E eu sou assim, né? Eu sou meio sério e até grosso, né? Do tipo, não, E eu tenho uma confiança inabalável de que as coisas vão funcionar, que eu herdei de você, inclusive. Do tipo, eu sei que vai acontecer, entendeu? E aí é só uma questão de a gente botar um pé na frente do outro. Mas a equipe esbugalha o olho. Eu falo, gente, vamos lá então. Todo mundo respira. Qual é o próximo passo? O próximo passo é pedir pra galera da tradução fazer os e-books. Sem sacanagem, 4 dias depois, temos 4 e-books. Gente, fala sério, depois que a gente organizar o ashram, vamos entrar pra, sei lá, pra mudar o mundo de outras formas, entendeu? Esse é o começo de tudo. Ainda ontem a gente estava pensando, opa, faltou tal e-mail em inglês, vamos fazer agora. O vídeo no YouTube, que a Paty está dando boas-vindas, vamos colocar a legenda agora. E a ideia, Matheus, domingo, a Paty me ligou domingo, depois da live, e falou assim, era bom ter alguma coisinha em inglês, pelo menos já.
E daí você, na reunião, você falou assim, bom, a gente pode colocar, o que não tiver traduzido ainda, a gente coloca, vai estar traduzido na data tal. E, de repente, a galera de tradução foi lá e, meu, tá pronto, tá pronto. E de é isso. legendagem, é impressionante. Isso me lembra muito. A minha irmã, ela se formou em Colômbia em administração e na formatura dela, a gente foi convidado, a família, enfim. E eu fui para lá e eu lembro de ter tido uma aula com um professor de liderança, que me chamou muita atenção. E isso me lembra, inclusive, a questão dos baldes no santuário. Porque se a gente vai numa empresa, quem tem aqui histórico de empresa sabe o quanto é difícil colocar um projeto para funcionar, uma equipe para ser orgânica. Tem uma disputa de egos, tem, ou seja, quem aparece, quem não aparece, é o nome de quem assinou, quem teve a ideia, quem... E de repente você começa a trabalhar num santuário, você começa a trabalhar pelo coração e não tem nada disso, as pessoas querem um resultado e querem colocar. Enfim, nessa aula desse sujeito, ele falava muito que o líder, e o líder aqui eu coloco todos os mestres animais, porque são eles que estão inspirando tudo isso, e cada um está com seu próprio talento colaborando para esse ashram. Ele dizia que o líder, então, de novo, o mestre animal, ele não fala, por exemplo, bom, agora vocês carreguem o balde para me alimentarem. Agora vocês vão fazer o site. Agora vocês... Não é isso. O líder, qual é a visão que a gente tem do líder? O mestre animal está falando para nós, a gente quer viver livre. A gente quer viver usufruindo do direito de estar vivo, sem ter nenhuma função, simplesmente por estar em cima dessa terra como vocês estão. E essa visão do líder penetra os nossos corações de uma tal forma que daí a gente não está mais varando noite, a equipe de tradução não está mais fazendo o que está fazendo do jeito que está fazendo como precisa, todas as pessoas envolvidas nessa equipe. A gente está atrás de uma visão, a gente não está carregando um balde. E o exemplo que ele dava era que um chefe poderia falar, pega ali aquele tijolo, leva para aquele lado, agora aquele outro tijolo, vai. E um líder fala, vocês estão construindo uma igreja, por exemplo, onde as pessoas vão rezar, onde as pessoas vão entrar em contato com elas. E é exatamente isso que eu sinto que essa liderança de mestre animal é. Ela traz para nós o sentido do propósito e não do trabalho. E no propósito, a gente rende, porque a gente quer que aquela visão aconteça. E ver isso acontecer é emocionante. Ontem eu passei um dia absolutamente emocionado e eu só queria registrar isso aqui. Ah, e também, e muito lindo ver tudo isso. Então, assim, vamos explicar o que é o ashram, né? Porque senão a gente está aqui... Lari, explica para as pessoas o que é o ashram. Vamos lá, então. Bom, a Paty, ela começou falando essa analogia que muita gente entende de apadrinhamento de animais, que acontece em alguns lugares. Basicamente, você vai apoiar o trabalho do santuário dos mestres animais, mas você se torna um aprendiz desses mestres. Então, não é um apadrinhamento. Você se coloca numa posição de aprendiz e eles são os nossos mestres. Então, no site que está aqui fixado, tem os ensinamentos, tem 12 mestres hoje, são 6 famílias, então tem bovinos, equinos, caprinos e ovinos, suínos, caninos e felinos. Então, dentro de cada família, você tem 2 mestres hoje, e a gente vai alimentar isso semanalmente, colocar novos mestres. Eu sei que muita gente já vai pedir mestra Solzinha aqui, todo mundo já vai querer ela logo também vai estar lá. E ali você vê a história de cada mestre animal e 3 principais ensinamentos que eles ensinam. Quando você faz parte do ashram, faz parte dessa comunidade, você se torna um aprendiz desses mestres animais, você tem acesso a uma plataforma, e nessa plataforma você tem vários cursos, você tem vários e-books, você tem descontos, benefícios, bônus em vários parceiros do santuário. Depois a gente vai colocar isso aqui melhor nos stories, vai colocar lá um arrasta para cima, já está no link da bio também. Quem se cadastrou na página lá e deixou o e-mail já deve ter recebido isso há uns 40 minutos na caixa de e-mail. Olhem também no spam, já vai estar lá com o botão para vocês clicarem. Enfim, vocês fazem parte disso, recebem vários ensinamentos, recebem também um kit do ashram, que depois vocês vão ver na página o que tem, mas essa caneca é uma das coisas que tem ali. Gente, a Larissa, ela tem os contatos, eu tô muito preparada, cara. Tô muito ela preparada. tem todos os contatos. Eu tô em Portugal, isso aí vai chegar para mim quando? Eu fui no supermercado ontem, não, sério, eu fui no supermercado ontem, daí tinha uma gráfica rápida ali, eu falei, você não imprime isso aqui para mim? Quanto tempo? Eu faço agora, é isso, preciso. Porque as pessoas, Instagram é muito visual, então as pessoas precisam ver. Inclusive essa arte da Carol, se não me engano é de Manaus, fez essa arte linda pra gente. Isso vai estar estampado em outros
presentes que vão estar nesse kit. Esse kit tem ali um desenho dele para vocês verem no site. Então, basicamente é isso, uma comunidade virtual. E lembrei de falar aqui, você também tem a possibilidade de participar de uma vivência no santuário, oferecida pelo santuário, numa data que vai ser agendada. Ela não é uma vivência exclusiva para membros do ashram. Então, por exemplo, você é membro e no dia você quer ir com a tua irmã, aí ela pode também fazer parte disso. Então tem também, eu sei que muita gente quer estar aos pés dos mestres e recebendo esses ensinamentos pessoalmente, e isso vai acontecer. Não, e maravilhoso porque a gente pegou, né, basicamente os 140 ou mais de 140, era 130, 140 e, né, um número variável aí, e a gente separou eles em 6 famílias, né, basicamente. Então, cada família já tem 2 mestres lá no site, né, que você pode apoiar a partir de agora, se você quiser. Eu, por exemplo, já, tipo, de primeira para testar, eu já estou apoiando a mestra Panchamama, e eu estou apoiando o mestre... Pegasus. Cadê? O mestre Pegasus. Eu estou abrindo aqui minhas abas todas para ter isso para falar para todo mundo. Então, por exemplo, nos mestres bovinos e bubalinos, você já tem lá a mestra Pachamama e já tem lá o mestre Hanuman, por exemplo. No mestres, por exemplo, felinos, já tem o mestre Caboclo Sete Flechas, muito bonitinho esse nome, e o mestre Horus. Eles já estão lá cadastrados bonitinhos. Nos caninos já tem o mestre José e a mestra Kali. Nos suínos tem a mestre Benedita e a mestra Filomena. Na família dos caprinos e ovinos tem o mestre Joshua e o mestre Shapiro, clássico. E na família dos equídeos tem o mestre Anjo e o mestre Pegasus. Então, se vocês entrarem aqui no svr.org.br/ashram, você vai conhecer toda essa estrutura que a gente já montou lá. E toda semana a gente vai colocar mais um dos 140 e aos poucos, vai demorar uns 2 anos e meio, mas pra você ver o nível do compromisso. A gente vai botar todo mundo lá, né? Vão estar todos lá. E aí, você tem a oportunidade de não só ganhar uma série de bônus quando você entra para a comunidade, uma série de e-books e cursos e tal, e descontos, inclusive, por exemplo, nos cursos Dúvida Veda, né? Você ganha uma carteirinha, essa carteirinha oferece 10% de desconto nos cursos Dúvida Veda. Você tem a oportunidade de aprender, quer dizer, se você é vegana, ou vegano, você tem mais ferramentas para ser uma vegana ou um vegano cada vez melhor. Se você não você está em transição, você vai ter ferramentas para dar uma base mais sólida para fazer uma transição melhor ainda. Então, tem um monte de gente que vem aqui na live com a gente que fala, cara, eu queria muito, mas eu não sei como. Então, entra para o ashram, você vai ganhar, Lari, eu nem sei a quantidade, são quantos bônus que a pessoa ganha para fazer parte do ashram? Tipo uns 18, eu nem sei. Eu acho que muita é coisa. por aí, é muita coisa. Eu acho que são 19 parceiros até ontem, né? Porque isso está aumentando o tempo todo. Que vai só aumentar. De cursos e e-books tem mais 10, então é muita coisa. Deixa eu já falar aqui que a Paula, ela já se tornou aprendiz do mestre Anjo e da mestra Filomena. Já aprendo com eles todos os dias mesmo, agora estou matriculada na escola deles. E a pessoa pode, de repente, estar perguntando, mas eu vou ser aprendiz daquele que eu me identifico mais ou daquele que eu quero me identificar mais? Aí é com vocês. Tem umas histórias lindas lá, tem uns ensinamentos maravilhosos. A gente está na live aqui, já tem 5 apoios, né, registrados aqui dentro. Eu estou acompanhando em tempo real. Só para dar uma noção para as pessoas, então número 1, você recebe um kitzinho desse, com um cartão exclusivo de membro, né, do ashram. Tem a camisa, tem um boné, tem uma pulseirinha, tem uma caneca, tem o cartãozinho. Você ganha uma vivência, né, por ano aos pés dos mestres, que é para você ir lá no santuário e, enfim, fazer uma vivência lá no santuário. Você ganha o curso Comer no Século XXI, que foi presenteado, né, ministrado pela Alessandra Lúlio. Então, é um curso da Alessandra Lúlio, que é uma nutricionista super conhecida. Você ganha o curso A Essência do Ayurveda, que é um curso Dúvida Veda, de Ayurveda, de introdução, né, ao Ayurveda. Você ganha um e-book, eu vou falar os 20. Você ganha um e-book Mitos e Verdades sobre o Veganismo, que foi feito também pela Alessandra Lúlio. Você ganha um e-book Salada Vegana Completa, desenvolvido pela nutricionista Marcela Vorsman. Você leva um e-book Sopas Veganas Completas. Para você ser o melhor vegana do planeta Terra. Marcela Vorsman também. E-book Receitas dos Mestres. E-book O que Comer em um Dia Vegano. E-book Cartas aos que eu amei, da Patrícia Andrade Varela Favano, que eu ouvi dizer que é gente boa também, essa pessoa.
Acesso ao encontro Despertar da Consciência, que é um conteúdo ministrado por uma série de professoras, né, tipo, maravilhosas também. Enfim, assim, é uma tonelada de coisa. O cartãozinho de membro, ou membra, fala isso, do Ashram, membre, né? A Patrícia falaria membre do Ashram, ele ainda vai te dar acesso aos poucos a um monte de descontos em locais veganos e tal e tal. Então, a gente está expandindo uma rede de colaboração para você poder ter acesso a cursos, descontos em coisas mesmo, né? Físicas e tal. Se você, por acaso, quer ser parceira ou parceiro do Ashram, manda um e-mail para a gente também, que a gente analisa a sua possibilidade lá de parceria. E toda semana a gente vai trazer um destaque da semana aqui para vocês, um mestre, né, da semana, que a gente vai contar um pouco da história dele e que ele vai estar lá dentro do ashram e você vai poder ir lá e se tornar discípulo, aprendiz, né, desse mestre. Então, o que eu acho que é muito lindo disso tudo é você entender. O nome da comunidade é ashram, porque a palavra ashram em sânscrito, que é a tradição da qual eu venho e da qual a Paty também vem, né, ela significa escola, né? Um local de aprendizado, um local de desenvolvimento, é um local de superação, né, inclusive. E como a Patrícia ela sempre chama os mestres, né, os animais de mestres animais, a gente pensou, cara, se aqueles são os mestres, a gente pode ser aprendiz, alunos, estudantes, discípulos, né, desses mestres. Então por que a gente não monta uma escola na qual os animais são os mestres e os humanos são os discípulos? É uma inversão importante, né, para o mundo hoje em dia, porque com os humanos na liderança, é isso tudo que está acontecendo aí, né? E aí, de repente, está na hora da gente alternar a liderança um pouquinho e a gente ser mais aprendiz, né? Ou, não é, tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falo, não tem esse negócio? Então, eu acho que a gente tem muito que aprender com eles e a ideia do Ashram é essa, é convidar vocês para não só você ser uma vegana ou um vegano cada vez melhor, não só você fazer parte de uma comunidade que acredita nas coisas que você acredita e que está junto te apoiando nesse processo, como você contribui para a manutenção do Santuário Vale da Rainha. 100% da grana que entra pelo ashram é para manutenção e pagamento dos funcionários e tal do santuário, né? Então isso é muito fundamental que vocês entendam, né? Não é a Larissa que está ficando rica, né, vendendo produtos na internet. Isso aqui é para os 140, né, mestres animais lá do santuário receberem 2 toneladas de comida por semana, receberem remédios, serem cuidados. A gente tem pelo menos um veterinário, né, que fica lá, coitado, o dia inteiro trabalhando naquilo que vocês não param de dar trabalho para aquele moço. A dia e noite. E ele é um fofo, né, Paty? Gente, esse homem é maravilhoso demais. E você, eu, por exemplo, hoje, eu apoio 2 mestres animais, né? Um da família dos bovinos e um da família dos equídeos. Quando você apoia, você faz um compromisso de apoio durante 1 ano. Isso é importante ficar claro. Então, o seu compromisso de apoio é anual. Não tem como cada ano você cada mês você apoiar um mestre diferente. Você pode sim, no final do ano, se você quiser mudar o seu apoio, mas o melhor é se você só apoie mais mestres, né? E fica melhor para o santuário e melhor para você. Quanto mais professores você tiver, melhor. Então, o teu compromisso com o ashram, ele é um compromisso de 1 ano, que você vai dividir, né? Você vai parcelar esse apoio. Então, você pode apoiar, por exemplo, os mestres felinos, que são os mestres mais minimalistas, né? Essencialistas, são os mais de menos custo, digamos assim, para o santuário. Você pode apoiar um mestre felino com R$ 35 por mês, por exemplo. Então, a gente tem 6 faixas de apoio diferentes que funcionam para qualquer tipo de pessoa, basicamente. Eu não preciso nem ficar fazendo aquelas contas, né? Você troca uma pizza, né? Você deixa de tomar um café no Starbucks, alguma coisa dessa. Você pode apoiar um mestre felino com R$ 35 por mês, até um mestre bovino com R$ 300 por mês. E a gente fez esse cálculo baseado mesmo no custo, né, que esses mestres exigem de veterinária, alimentação, cuidado, medicina e tal e tal. Se você quiser apoiar as 6 famílias, Deus abençoe a sua alma, que Shiva leve você para cada vez mais longe, porque quanto mais apoio a gente tiver, percebe? Melhor para o ashram, melhor para os mestres animais e melhor para você, né, que faz parte de uma comunidade que pensa do jeito que você pensa, né? Então isso é muito importante. E hoje a gente quer trazer um pouquinho da história do Mestre Anjo, que está lá, né, no ashram. Você pode entrar lá agora no svr.org.br/ashram e apoiar o Mestre Anjo nesse exato momento. E eu queria muito, Paty, que você falasse um pouquinho do Anjo, tipo, do iniciozinho da história, assim, quando ele estava na barriga. Sim.
Claro que sim. Sabe, Matheus, quando eu escuto você, eu me emociono aqui pensando nos benefícios que todo esse ashram tem para todos os seres. De novo, eu sempre tive a resistência de arrecadar só para o santuário. Eu sempre vi o mundo tá acabando. A gente olha para todo lado e tem tristeza, tem sofrimento. E tá hoje aqui nessa live lançando algo que eu sei que vai beneficiar os que estão para fora do santuário, porque todos esses cursos, tudo isso vai fazer a gente despertar, vai fazer a gente ganhar mais firmeza na causa e vai beneficiar os que estão fora. Então é realmente muito emocionante. Enfim, da barriga, a história de Mestre Anjo desde a barriga. Mestre Anjo é um jumentinho, né? A gente não pode dizer que deixa de ser, embora a gente esteja sendo momentaneamente quem a gente é. Isso faz parte também do serviço, a gente entender que não é simplesmente o trabalho de tê-los conosco, mas é também o serviço de honrar a passagem deles, para que outros não cheguem ao santuário. Então, existe, sim, a colaboração para os que estão lá e existe a colaboração para os que não estão, através da conscientização. Esse ser chegou ao santuário depois de ter nascido de um ventre que era abusado, ano após ano, como acontece para todas as fêmeas, para simplesmente reprodução. Ele cresceu exatamente como a mãe, distante dela, já separado, porque é assim que funciona toda a história. E aos poucos ele começa a carregar peso nas costas. Esse peso pode ser peso de pessoas, esse peso pode ser, representando todos os dele, pode ser também carreto. É muito comum o carreto que é feito com mestres jumentos. Eles são extremamente fortes, mas a força deles não é para ser abusada por nós. Conforme ele foi crescendo nesse ambiente, ele começa a fazer carretos, inclusive de material de construção. E ele não pode, ele é muito oprimido, então ele não pode falar, porque o mestre jumentinho, geralmente ele se comunica, ele faz aquele nhó, 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 né? Que eles gritam, e de felicidade também. Ele não pode fazer isso, e a gente percebe isso, porque quando ele chega no santuário, ele não fala. E quando ele começa a se alegrar, ele começa a ficar, parece que ele tá afogado, ele fica... Bom, mas vou ser conduzida por você, na verdade, Matheus. Então, ele passa por essa vida de abuso, onde ele carrega peso, onde ele quer parar e ele não pode parar, porque se ele para, ele apanha. Se ele fala, ele tá errado, então ele tem que ficar quieto. E, aos poucos, também vem uma outra ameaça. Eu não sei se todos aqui estão conscientes disso, mas a espécie deles está ameaçada, porque existe hoje também o consumo da carne do mestre do jumento. Inclusive no Brasil, a gente tem um número assustador de exportação. Então o governo deu um jeito de pegá-los da rua, levá-los ao frigorífico e exportá-los. Então quando o mestre Anjo chega ao santuário, ele conta toda essa história, para que a gente se conscientize de não apoiar hotéis, entretenimento, qualquer tipo de ação que envolva a exploração desse tipo de um mestre jumento. Me fala E aí, quanto mais... Então, aí ele chega... Como é que ele chegou até vocês? Como é que foi o chamado, o pedido de ajuda? Sim, a gente trabalha com vários órgãos públicos, Matheus. Isso também é uma pergunta muito frequente, isso que você está falando, de cada um deles. As pessoas falam, mas como chega nele? Inclusive, eu sei que o Vitor está na live. 3 segundos antes de eu abrir essa live, chegou um pedido de resgate para o mestre Bezerro. Mas, enfim, que tá passando muito mal, e eu falei que à tarde a gente ia lá. Qual é a história toda? A gente tem vários canais de denúncia, a gente tem vários canais de acolhimento, inclusive. A gente procura, inclusive, estabelecer diálogo com o pecuarista, para que eles possam entender como que é essa dinâmica para o mestre animal. Porque muitas vezes eles fecham realmente, falam, o mestre animal não sente dor, eles vieram para isso mesmo. Então a gente tem um trabalho muito conciso com eles de conversa mesmo, de diálogo. E com órgãos públicos, por exemplo, com a Polícia Ambiental, por exemplo, com os Zoonoses de São Paulo, por exemplo, com o Ministério Público de Camanducaia, por exemplo, que apoia muito o nosso trabalho. Inclusive já protegeu a gente contra ameaças. O mestre Anjo, ele chega através da doutora Thelma, dos Zoonoses de São Paulo. E ele, na verdade, ele estava junto com o mestre Equídeo, que é o mestre xamã. O mestre xamã, um mestre cavalo que fez a passagem também há pouco tempo, eles foram um dos primeiros no santuário. Quando a gente foi lá, na verdade, o Vitor estava no santuário e eu fui no Zoonoses. A gente nunca saiu os dois juntos do santuário. Quando eu fui até lá, a doutora Thelma comentou comigo que o pessoal do resgate, como ele era todo machucado, a pele dele, ele foi muito abusado, muito abusado. A pele dele, quando a gente vê um mestre animal saudável, o pelo dele
é liso, no caso do pelo, né? O pelo dele é liso. Se a gente pensa nas mestras galinhas, a gente também pode ver isso com as penas. É realmente, ou seja, é igual quando a gente vê unhas quebradiças, por exemplo, cabelos quebradiços, a gente olha e fala, tem alguma coisa na saúde. Me corrija, Matheus, que você é o médico aqui. Mas a gente vê ali alguns aspectos que a gente pode, de repente, prestar atenção. Ele, com essa pelinha dele toda bagunçada, os pelinhos todos bagunçados, então o pessoal brincava com ele que ele tinha pele de jirico. E tiravam barato dele mesmo, sabe? Faziam bullying com ele. E eu achava aquilo, sabe, de um lugar... Então eu falava, nossa, não é possível. E a doutora Thelma super preocupada, porque ninguém queria adotá-lo, queriam adotar só o mestre cavalo, porque o mestre cavalo para adoção nos zoonoses, eventualmente alguém pode ir lá e ainda usar para trabalho. É muito complicado todo esse tema. E ela veio pedir ajuda para que ele pudesse ter a aposentadoria dele. Eles, na verdade, porque o amigo dele também sofreu demais, que era o mestre xamã. Quando ele vai, então a gente fala que, na verdade, esse pelinho dele não era um pelo de jirico, era pena de anjo. E aí vem o nome dele, na doçura dele, na pureza dele, da gente falar, esse é mestre anjo, esse mestre da pureza, porque ele era muito puro. E ele era super guloso também, poucas pessoas sabem disso, ele foi um dos primeiros, então a gente não tinha tanta cerca e tanta infraestrutura como a gente tem hoje. A gente está falando aí de uns 6, 7 anos. E quando ele chega, ele descobre, os mestres jumentos são extremamente inteligentes. Ele fica olhando, ele fala, é dali que sai a comida, é desse barracão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até ali, até esse barracão, e vou pegar essa comida na base do self-service. E ele aprende a abrir, ele fica batendo, e ele consegue colocar, porque antes o trinco ficava para fora, e ele, igual o mestre Shapiro, ele pegava na boquinha, abria, e a gente encontrava ele dentro do espaço, falava, você não pode comer tudo isso. Mas da onde veio isso? Da fome, veio do desespero de não ter comida, mas a gente tinha que tomar muito cuidado, ele era super travesso, passava, inclusive... Alguns meses também ele tinha uma amizade, ele foi ficando idosinho e a gente teve que colocá-lo num ambiente mais reservado, que era o pomar, ele adorava ficar no pomar. Quando ele fica no pomar, ele não fica mais em contato com os amigos dele. Ele fez por onde, igual ele fazia no barracão, ele estourou uma cerca e foi lá com os amigos dele. Aí um dia eu tô lá praticando yoga lá embaixo e tô vendo que tem uma reunião, porque tinham vários mestres cavalos juntos, eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Na hora que eu vou lá, o mestre anjo tá atolado no riacho, até o peito no chão, olhando para mim, tipo, mas eu só vim falar oi para eles, eu já tava indo embora. A gente teve que chamar 10 pessoas do bairro para puxá-lo. Ele é super travesso e ele tem esse lugar realmente, sabe, da gente aceitar renascer. Aos poucos ele consegue falar. E um dia pela manhã, quando ele vê, é muito comum eles saudarem a luz do dia. Um aspecto que a gente aprende na yoga, né, Matheus? Mas que a gente tem realmente que lembrar todos os dias. O dia para eles é realmente um lugar de festejo. E a gente perde esse encantamento. E todo dia pela manhã, eles emitem sons, cada um deles. E o anjinho, ele ficava... mas não conseguia. E aí, um belo dia, o Vitor e eu, a gente tá ali olhando ele nesse afogamento, dava impressão. E ele para e consegue soltar aquele... E quando ele faz isso, a gente tem certeza que aconteceu uma cura, que ele sente a vontade para falar, que ele consegue restabelecer contato com ele. E tanto o Vitor quanto a gente se emocionou demais, a gente chorou muito por vê-lo ali curado dentro das sequelas que ele teve que lutar. Então, enfim, um pouco da história dele é isso. Não, é muito lindo porque se vocês entrarem aqui no svr.org.br/ashram, você entra lá, né, nos mestres equídeos, né, que é o termo técnico, eu aprendi, inclusive, nem sabia que chamava, e aí tem lá o mestre Pégaso e o mestre Anjo, e diz assim, ó, mestre jumento anjo foi resgatado muito depois de anos de exploração em carroças. Pernas e braços dilacerados por fungos e bactérias. Ele conheceu esporas, chicote, fome e negligência. Lutou por anos contra sequelas no santuário, onde dias atrás nos disse adeus. O mestre Anjo nos ensina sobre gratidão, sobre gentileza, sobre amorosidade. E hoje ele descansa, né? Seu corpo está lá no pomar, seu lugar preferido, onde tantos sorrisos ele já plantou e que eles frutifiquem. Os ensinamentos do anjo são humildade, né, que é para que a gente seja humilde para aprender que os nossos corações esqueceram, né, o que os corações esqueceram, e que o amor pode salvar, né, as pessoas. Ele ensina gentileza, porque a gente precisa aprender a ter fluência para a gente não se desculpar tanto pelo que tantas vezes a gente pensa e fala, né, mas também pela quietude, né, a quietude traz consciência. E ele ensina lealdade, né, o amor é tudo que importa sempre, para sempre e acima de tudo. E quando aceitamos ser companheiros verdadeiros, corajosos e autênticos. Então, humildade
gentileza e lealdade são os 3 ensinamentos principais, né, que a gente mapeou do Mestre Anjo, e se você se identifica, né, com esses ensinamentos, talvez ele seja um bom professor, né, desses ensinamentos para você. E aí eu queria, Paty, pegar um pouquinho dessa história e te provocar algumas questões. Por exemplo, na história dele diz assim, pernas e braços dilacerados por fungos e bactérias. Quando chega um mestre animal no santuário e ele tá, por exemplo, assim, com a perna machucadinha, no caso do anjo, o que vocês fazem? Como é que é? Você dá um passe nele? Você tem um superpoder? O que vocês fazem? Isso é bem importante. Eu lembro que há anos uma pessoa comentou se a gente só fazia mantra, se a gente não tinha veterinário. Então, embora Exato. traga, ou seja, essa coisa mais divertida na tua fala, mas realmente é algo que a gente precisa esclarecer bastante. Primeiro de tudo, no resgate, uma das perguntas que a gente sempre faz, e às vezes não é nem pergunta, às vezes é avaliação, porque a gente não pode confiar em tudo que está sendo dito, infelizmente. Mas o que acontece? A gente, primeiro de tudo, vê se existe uma doença contagiosa. Isso é muito importante a gente realizar. Porque se a gente traz isso para o santuário, a gente sempre tem que pensar que quem entra, isso é algo que a gente sempre, ou seja, especialmente o Vitor e eu, que a gente está nessa linha de frente, a gente sempre tem isso no nosso coração. Quem entra não pode tirar de quem já chegou. Então, isso significa que se a gente precisa de mais infraestrutura, se a gente precisa de mais funcionários, se a gente precisa de mais alimento, ou seja, ninguém vai tirar de quem já conquistou. E isso faz com que a gente cresça também nesse apoio para eles de uma maneira lúcida. Porque se a gente não pode, a gente precisa, então, encaminhar de uma outra forma. Quando eles chegam, então, essa avaliação é feita, o veterinário está com a gente. Hoje o doutor Maurício, ele participa, inclusive, de resgates conosco. Ele chegando, então, tem vários procedimentos que já são feitos. Por exemplo, raiva. É muito comum o pecuarista pensar, bom, mas ele já vai para abate, ou ele vai, ou ele não merece, ou eu não tenho dinheiro, ou assim eu vou lucrar mais. E os mestres animais não têm vacinas básicas. E imagina, ou seja, a raiva é altamente perigosa para todos os demais. Agora mesmo a gente está ali com uma questão com a mestra Vaquinha, a Botseia, que chegou agora na outra semana, que ela pode estar com tuberculose. Então, a gente tem todo um cuidado para quem está perto. E qual é esse cuidado? É médico. Esse cuidado é o quê? É vacina, inclusive para nós mesmos. O doutor Maurício estava cobrando outro dia vacinas do Vitor e de mim. Por quê? Para que a gente possa estar ali, e os voluntários mais próximos, a gente está se organizando realmente para pedir para quem está na lida direto com eles. Então, primeiro de tudo, o primeiro aspecto prático nosso é ver se é contagioso. Depois, então, passar por procedimentos para garantir a saúde mínima em termos de problemas que a gente sabe que poderiam já acontecer, que são essas vacinas. Fora isso, hemograma. Então, tem hemograma. Dependendo da lesão, no dia seguinte, está o doutor Murilo, lá da Equinivet, com raio-x e ultrassom. Sempre na liderança do doutor Maurício, que é responsável. Então, realmente, Matheus, não é alguma coisa de simplesmente uma ação que a gente vai e coloca para dentro e a gente é acumulador de mestre animal. Não é isso. Sim. A gente realmente tem um compromisso em prover para eles e não tirar de quem está dentro. E ainda fazer daquela história uma forma de realmente contar tudo isso para que a gente possa chegar nos que não estão no santuário. Porque aquele que entrou, às vezes as pessoas falam assim, mas isso só aconteceu com esse. Não, isso está acontecendo atrás de portas fechadas, agora mesmo. E se a gente conta aquela história, a gente pode salvar aquele outro que não chegou no santuário através do estilo de vida de quem conscientiza. Então é muito importante você fazer. Agora, dentro de tudo isso, também tem reiki, tem floral, tem passe, tem música, tem cântico, tem oração, cafuné, tem prece. Jogo de bola. Tem tudo. Paty, eu vi muita gente falando do anjo aqui, muita gente conheceu o mestre anjo pessoalmente, até o Caio comentou aqui que tomou umas mordidinhas na calça e tal. E o mestre anjo, até o momento da passagem e do plantio dele, foi muito emocionante para todo mundo, né? Porque a gente tem esse tabu de lidar com a morte e estava tendo um mutirão de voluntários. Foi há um mês atrás, né? Depois de amanhã faz um mês da passagem do mestre anjo. E o plantio dele no pomar foi muito bonito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente estava fazendo cânticos ali e, de repente, todos os mestres cavalos chegaram ali. Todos eles pararam atrás da Patrícia e um deles, até queria que você comentasse tudo isso, veio e fez carinho em você. Conta um pouco para o pessoal como foi. Antes dessa história, Paty, conta o que houve, na verdade, porque não é todo mundo que sabe, né? Uhum. O que aconteceu um mês atrás? Aconteceu alguma tragédia? Teve algum problema? Então, começa daí, por favor.
Claro. O mestre Ângelo, quando ele foi resgatado, de novo, o estado de saúde dele caótico, ele lutou contra várias infecções, inclusive ele chegou a passar por uma estadia no hospital aqui em São Paulo, na UNG, que foi onde a gente conheceu o Dr. Maurício, inclusive, isso há bastante tempo. E alguns voluntários, algumas pessoas muito queridas, eu até falei, deixei uma mensagem para uma delas antes dessa live, a Isis, fez muito parte desse processo de recuperação dele, mas, de novo, ele não conseguia dar conta de todas as sequelas. Esse aspecto da morte é algo que a gente sempre precisa entender, porque a gente que está no resgate desses mestres animais, a gente entra em contato com a morte. E de uma forma que ela é, como a Lari comentou, ela é um tabu. Falar da morte é um tabu. E a gente precisa entrar em contato, até para que a gente possa oferecer uma morte digna para quem está perto. E isso faz parte do serviço que a gente presta para eles. Hoje, se a gente encarna como um mestre animal, provavelmente a gente não vai ter alguém velando o nosso corpo. Provavelmente a gente não vai ter o descanso desse corpo. E provavelmente a gente ainda vai ser diminuído no momento daquela passagem. Ou seja, a gente não vai ser visto. A gente vai estar lá agonizando, pedindo misericórdia e alguém vai dar uma marretada na nossa cabeça, alguém vai deixar a gente em algum lugar. E no final de tudo, outra vez, aquele corpo, ele não vai ser tratado com respeito. Então, quando a gente faz o plantio, é uma forma da gente, além da vida digna, a gente devolver também para o mestre animal, porque a gente não pode dar dignidade, a gente só pode devolver, a gente só pode preservar. A gente faz com que ele tenha também a morte digna, ou seja, uma morte rezada. E a gente pensa que certas coisas, como por exemplo, o amor de mãe, é só para o ser humano. Não é. Se a gente vê uma mestra vaquinha e o filho dela, a gente entende que todas as mães trazem esse lugar íntimo e profundo que é cuidar de seus filhos, e os filhos sabem a potência da mãe. Então, toda vez que eles têm medo, eles vão para perto da mãe. Toda vez que eles querem segurança, eles vão para perto da mãe. Isso acontece em outras espécies também. Quando a gente fala a respeito da morte, do luto, a gente também fala que não é um privilégio da nossa espécie. Eles sabem quando está acontecendo. E eu tenho várias histórias, a gente no santuário tem várias histórias de passagem aonde eles mostram para nós que eles sabem o que está acontecendo. Como, por exemplo, nessa hora onde a gente faz os cânticos finais e eles se aproximam. E quem vem, quem atravessa a cerca e me faz alguns carinhos, foi o mestre Tupinambá. Mestre Tupinambá, quando a gente resgata, mestre anjo, mestre xamã que eu comentei, naquele mesmo dia tinha ali uma mestra égua que ela foi espancada em praça pública várias vezes. O sujeito ficava muito bravo e espancava. Ela pendurava no cabresto, no poste. E a doutora Thelma também conversando comigo, eu falei, tá bom, vamos. Daí o Vitor chegou e falou, ai, que bom, vai chegar o mestre anjo. Eu falei, então, na verdade são 3, mas são 4, que uma tá grávida. Mas vamos... E essa que veio grávida era a mestra Irena Sandler. Quem conhece a história do Holocausto sabe que a Irena salvou várias crianças. Então ela traz escondidinha a criança dela no ventre. Ela fez a passagem no santuário. Mas o mestre Tupinambá estava lá por causa do resgate do mestre anjo. Foi assim que o mestre Tupinambá chegou no santuário. E ele é o que se aproxima no momento e vem com esse senso de gratidão e participar desse momento de transição e de passagem. Então, eu noto que é algo para a gente falar. A gente fala que muito do que a gente sente é privilégio humano. Não é. A gente vê lá um corpo, a gente saber da passagem, a gente louvar o nascimento. Tudo isso acontece quando um bebê nasce entre bovinos. Todos os mestres bovinos chegam com autorização da mãe, e só com autorização da mãe, chegam para beijar a criança. E se a mãe não autoriza, ninguém chega perto. Mas eles todos se manifestam para estarem ali. Então, eu gosto muito desse tópico para que a gente entenda. Então, falando um pouco do que a Lari comentou e do que o Matheus perguntou também, ou seja, o mestre anjo foi resgatado em condições esdrúxulas, como a gente falou aqui, lutou durante muito tempo, ele tinha um problema endócrino muito sério, onde a gente controlava com medicamento. Isso há anos, há anos. Recentemente, ele começou a apresentar mais dificuldade e deixou de comer. Comia muito pouco, a gente tentava o que ele mais gostava, e ele sempre foi muito guloso, então quando ele parou de comer, a gente já acendeu todos os alarmes, né? Falou, tá acontecendo alguma coisa. E aí, então, naquele dia da passagem, que a Lari comentou, os voluntários, a nossa equipe, enfim, tava todo mundo chegando para trabalhar. E, de repente, o que acontece ali? Uma passagem. E o bonito também dessa história toda, a gente era muito ligado nele, ou seja, todos nós no santuário, ele era um ser realmente muito querido, muito amoroso, ensinou muito para muita gente. E o que ele percebe? Na saída dele, quando ele tá muito mal, eu tava dentro da casa com o Vitor, e eles chamam a gente, o Vitor sai primeiro, eu cumprimento algumas pessoas,
foi no momento de saída. E daí, quando eu tô indo, a Carlinha, ela me para, ela fala assim, ai, Paty, o que tá acontecendo? Qual coisa me chama, tem uma ligação muito forte com ele. Quando eu vejo o que tá acontecendo, que claramente ele tá indo, e daí também faz parte da gente amar com desapego, e no momento que o mestre animal tá fazendo a passagem, ou algum ente querido, gente, imagina só para aquele ser tá indo pro desconhecido e a gente chacoalhando o corpo dele, falando, fica, eu te amo. Peraí, a gente tá chorando a nossa dor ou a dele? Sabe? Então, aquele momento engole a nossa dor e se pergunta o que é melhor para aquele ser. E faz o encaminhamento. Quando foi realizado ali que ele estava fazendo a passagem, eu chamo a Carla. No momento, a Carla segura ele agradecendo aqui. O Vitor já estava ali presente. Eu chego, converso com ele, eu falo, ele está indo e bendito seja e vamos. E ele faz ali, na minha chegada com a Carla, ele estava esperando a gente para se despedir. É isso que eu quero colocar aqui. E isso acontece também com entes queridos. E o que a gente pode fazer nesse momento é dar a melhor passagem para aquele ser. É óbvio que a morte pode ser triste, mas eu prefiro dizer que a morte emociona, assim como o nascimento emociona, assim como qualquer passagem emociona. Fazer passagens é emocionante, ponto. A gente não precisa fazer uma passagem triste. Ela pode ser emocionante, mas ainda assim contente. Não é o bobo alegre que está feliz na morte. É o contente. É um contentamento pleno de que existiu amor e esse amor persevera. Quanto tempo ele ficou com vocês, Paty? Eu acho que a Simone perguntou, até responderam nos comentários, mas acho que vale a pena comentar isso. Sim, sim. Ele foi um dos primeiros que chegou de novo e a gente começou pelos mestres equinos e equídeos, enfim, a gente começou por todos eles e depois as mestras vacas foram chegando. Quando ele chega, foi logo que a gente recebe a instrução. Isso foi mais ou menos há 7 anos. Eu não tenho a data exata, tem mais ou menos 7 anos. Então, e nesse percurso, de novo, ele viu o santuário mudar, ele fez amigos. Quando ele chegou, ele era muito contente, ele era muito grato, assim, ele estava muito feliz, ele agradecia demais. Então, quando a gente chegava, ele gritava e ele brincava. Teve uma passagem também emocionante com ele, falando da inteligência. A gente tem um mestre cachorrinho ali na nossa proteção. É óbvio que a gente não tem ninguém, ele se tem, mas é comum a gente na linguagem falar o termo. Então, eu sempre falo, a gente tem na nossa proteção. O mestre Tantã, que é o mestre Tantra, mas ele foi atropelado 3 vezes, enfim, ele tem sequela neurológica, ele anda em círculo e ele dá uma confusão nos outros mestres cachorros. Então, a gente nunca pode colocá-los juntos. Um dia eu estava no pomar, a mestra Eoá não sabia que o mestre Tantã estava lá. Na hora que eles se encontram, vira uma briga e eu não sei, eu estava sozinha no santuário, eu não consigo separar. E eu falo, nossa, e quem já viu briga de mestre cachorro é bem complicado mesmo. E eu falo, nossa, o que está acontecendo? Para, para. E ninguém me escuta, né? Todo mundo lá rolando. O mestre Anjo viu, ele foi sapateando as mãos em cima dos dois. E ele separa. Como que ele, aqui não é lugar para isso. Aqui não é lugar para isso. Sejam gratos e se comportem. Olha o respeito. Respeito. E aí Comportem-se, acaba a discussão crianças. toda. Foi muito bonito. Maravilhoso. Eu acho que também perguntaram, né, qual é o valor de contribuição, por exemplo, para um mestre canino, né? A mestra Kali está sem o númerozinho no site, a gente depois corrige isso. Mas, por exemplo, você pode apoiar um dos mestres felinos com R$35 por mês, né? Um mestre canino, você pode apoiar com... Eu também não falo ter, né? Eu falo cuidar, né? Eu acho que a gente, tipo, se cuida, né? Todo mundo, na comunidade, todo mundo tá cuidando uns dos outros, né? Então, por isso que eu gosto muito da expressão apoiar, né? E eu não sou muito fã da coisa do apadrinhar, essa coisa do padrinho, do padre, do que vem de pai, é meio até, né? Reforça uma série de conceitos patriarcais. Oh, meu Deus, caí de cara no chão. Uma série de conceitos patriarcais que eu acho que não são muito interessantes. Então a gente fala de apoio, né? A gente fala de contribuição, a gente fala realmente de cuidado, né? Então, você pode cuidar, por exemplo, e apoiar um mestre canino do santuário com R$45 por mês. Eu não faço ideia, porque eu não moro no Brasil já tem uns 8 anos, mas quanto é que custa, Lari, sei lá, para você cuidar de um mestre canino na sua casa? Por exemplo, uma pessoa que cuida de um cachorrinho em casa, isso é muito mais do que uma pessoa gasta? É mais ou menos do que a pessoa gasta? Eu vou te falar a experiência que eu tenho aqui, tanto com mestre gatinho, quanto mestres cachorros que eu já resgatei. E isso até é importante deixar para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas vão direto para santuários e direto para ONGs fazer esses pedidos e informar, né? Aqui, para você ter uma ideia, Matheus, quando a gente resgata um mestre canino na rua e a gente doa ele castrado, vacinado para a pessoa,
ele inevitavelmente ou ele vai precisar de um lar temporário, ou ele vai precisar ficar hospedado em uma clínica durante um tempo até ele conseguir se recuperar. E daí tem outros gastos, né? O céu é o limite, dependendo de como ele foi encontrado, mas é algo assim, só um resgate é de 600 para cima, dependendo um filhote, por exemplo, 600. Se você pensar em castração, em vacina, e para você manter um animalzinho em casa com todo cuidado, com certeza você gasta bem mais do que o 45 ou o A 35. Paul Dogs está dizendo que ela tem 4 cães e gasta em torno de R$ 700 por mês. Exato. Então, o que é muito doido é isso, assim, eu, por exemplo, viajo muito, moro em vários países diferentes. Eu não cuido de nenhum animal, nunca resgatei nenhum animal em casa, porque eu não tenho condição de dar o cuidado que ele precisa e que ele merece. Seria um descuido meu, né, ter um animal que eu vou botar ele dentro de casa para cuidar. Eu comecei com um pé de boldo e eu já tô, tipo, meio que dando trabalho para os meus vizinhos agora. Quando eu viajo, eu tenho que deixar o boldo na casa das pessoas, entendeu? Então imagina se fosse um mestre cachorrinho. E eu estaria disposto, assim, se eu morasse num lugar fixo e tal, eu estaria disposto a resgatar e cuidar de um mestre cachorrinho. A sensação que eu tenho, e eu apoio o santuário muito antes de eu ser voluntário no santuário, a sensação que eu tenho é que eu meio que estou fazendo isso que eu não posso fazer na minha casa, né? Sim. Então, eu sou, por exemplo, fascinado por equídeos, né, por cavalos. E aí, quando a Patrícia falou, tem vários cavalos aqui, eu falei, gente, eu quero poder apoiar um cavalo, assim, eu quero ter um relacionamento com esse mestre cavalo, eu quero ver como é que ele tá, eu quero receber fotos para saber. Eu queria poder resgatar um cavalo e cuidar dele na minha casa, essa é a real. Mas eu moro num apartamento pequeno, a minha senhoria ia ficar bem chateada. E aí, com o meu apoio, eu apoiando o ashram, eu tenho essa satisfação, assim, de me sentir parte desse negócio, né? Porque eu agora estou apoiando um mestre animal que eu gostaria de resgatar, mas imagina eu resgatar, eu moro num apartamento de 2 quartos no centro histórico de Portugal. Aí, Patrícia, eu não sei, cabe uma mestra Pachamama, por exemplo, dentro do meu... Porque hoje, por exemplo, eu apoio a mestra Pachamama e o mestre Pegasus. Eu fico pensando, se eu botasse eles dois no meu apartamento, se a polícia ia ser chamada primeiro, se a minha senhoria ia ser chamada primeiro, se os bombeiros iam ser chamados primeiro. Então, assim, eu consigo apoiar esses mestres. É que aqui em Portugal não tem SAMU, senão eles iam chamar o SAMU também. Eu consigo, né, por meio do meu apoio por ser discípulo também e apoiador do ashram, eu consigo apoiar, né, o cuidado desses mestres, que do contrário eu nunca teria condição de fazer com a vida que eu tenho hoje. Eu cheguei em vocês, na verdade, no santuário, porque o meu sonho era ter um santuário, era comprar uma terra e fazer um santuário aqui em Portugal, né? Era um dos meus planejamentos. Mas eu viajo tanto que eu ia ter que, tipo, ter um Vitor na minha vida e uma Patrícia que ia ficar me ajudando a cuidar, digamos assim, né? Então, eu acho a ideia do ashram é tão linda, a ideia de que eu posso, com R$ 35, apoiar um mestre gatinho, por exemplo, e que eu posso continuar tendo a minha vida de viagens e tal, e que eu estou apoiando não só um mestre gatinho, como também o que tem por detrás disso, né? Uma coisa que a gente falou muito em reuniões, né, eu e a Paty, é que a Paty falava, não é o resgate, porque a gente vai resgatar 140, mas tem 90 bilhões, entendeu? Desses seres que estão precisando de ajuda. Então, o resgate não é o foco. O resgate, ele é importante, porque quando tem uma pessoa doente do seu lado precisando de ajuda, você vai lá e você ajuda, né, aquela pessoa. Mas o mais importante é a atitude de cuidado, né? A atitude de espalhar essa ideia, né? Quando a gente fala de veganismo, de ahimsa, né? De não violência. Então, Paty, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também, porque o apoio ao ashram, ele não é só o apoio, no meu caso, à mestra Pachamama, né? Não é só eu ganhar vários e-books, eu quero meus e-books, mas não é só isso, né? Tem uma missão por detrás, né? Tem uma visão por detrás. Fala um pouco disso para as pessoas nessa reta final da live. Sim, eu estava muito exatamente nesse ponto, porque alguém vendo essa live pode falar, tá bom, tô entendendo que eu tô então ajudando alguém que tá lá dentro e tô me beneficiando por isso. E quando a Lara, inclusive, trouxe a ideia do Mestre Anjo, no primeiro momento eu falei, putz, a gente vai começar com um ido.
E aí eu depois mandei um áudio para ela, falei, perfeito, Lari, porque daí a gente fala da conscientização, que é justamente o ponto que você está colocando, Matheus. Não é simplesmente a gente pensar, porque pode falar, então, nossa, eu vou apoiar Mestre Anjo, mas Mestre Anjo não está mais comendo lá, Mestre Anjo não usa mais a infraestrutura, Mestre Anjo não tem mais médico veterinário, Mestre Anjo não tem mais funcionário para cuidar dele, Mestre Anjo não tem mais a baia dele. Como que é isso? A questão é que Mestre Anjo ainda demanda de nós um trabalho constante de conscientização. E é esse o trabalho que vai fazer, que é um serviço, que vai fazer com que outros que não têm nome sejam salvos. Então, quando a gente apoia o santuário, quando a gente realmente entra em contato com essa missão, quando a gente entra em contato com a missão que não é do santuário, a missão que eu estou colocando é o veganismo. Para mim, o veganismo é um ato de reforma planetária, porque a gente consegue falar do meio ambiente, da saúde do ser humano, do mestre animal, de compaixão, de consciência, tudo junto. Então, realmente, eu vejo o veganismo como a missão que a gente serve, não o santuário. E que isso fique claro. Então, quando a gente entra em contato com a missão, com o veganismo, a gente quer ajudar. E como é que a gente ajuda? Às vezes a gente não tem essa força sozinho. E aí vem essa força de comunidade. E estando aqui ligado, a gente sabe que nessa ligação, nessa comunidade, nesse sangha, como eles dizem também no Oriente, a gente pode contar que essa mensagem está sendo propagada. Então é muito maior do que ali, como eu falei no começo, de dar o balde para aquele mestre animal comer. É a respeito de um propósito. A gente servir um propósito que no final de tudo, eu espero que o santuário nem exista mais. Ontem, numa live, um rapaz perguntou para mim qual é a principal dificuldade, ou seja, qual é o que a gente aspira. A gente aspira que o santuário não exista mais. Agora, para isso, a gente precisa fortemente fazer a conscientização. E isso a Jetsuma fala a respeito de serem duas asas de um mestre pássaro. Uma asa é o resgate, é a compaixão. Agora, a outra asa é o quê? É a consciência, é a conscientização, é a sabedoria. Aí a gente alça voo. Então, apoiando esse serviço, e o Matheus lembrou muito bem de toda essa questão do apadrinhamento, que também remete ao patriarcado, a gente apoiando, a gente estando realmente junto numa missão maior que o santuário, a gente começa a ver esse mundo mudar. E o que a gente quer, na verdade, não é ver um monte de resgate. Ninguém quer ver. Imagina, cada vez que eu posto os resgates do santuário, quando eu coloco publicar, eu sei que vai sair uma quantidade de gente. Porque a gente não quer ver resgate, a gente não quer ver tristeza, a gente quer ver o bem prosperar. Então, sendo parte disso, é isso que a gente quer, ver o bem prosperar. O bem prosperar na vida de todos os seres. Então, é isso, Matheus. É sobre conscientizar, é sobre educar, é sobre estar aqui nessa live hoje e amanhã e depois, é sobre acreditar que a gente é capaz de mudar, é sobre incentivar a mudança, é sobre continuar sendo exemplo, é sobre manter firmeza no coração, é sobre tudo isso, essa união. Maravilhoso. Eu queria honrar também as pessoas, já estamos indo na direção de 20 pessoas dentro do ashram agora, e isso porque a gente está aqui na live, né, do tipo, então eu vou encorajar vocês a pelo menos irem dar uma olhada, né, svr.org.br/ashram, tem todos os mestres lá, tem todos os bônus lá, tem exatamente o que significa, né, você fazer parte do ashram. Você pode escolher, né, desde R$35 por mês, que é um mestre felino, até um mestre bovino, por exemplo, que é um apoio de R$300 por mês, né? Então, dependendo da tua condição, né, tem pessoas que têm condições diferentes, possibilidades diferentes, mas eu, assim, te provoco a pensar, se você fosse colocar esse animal para cuidar dele dentro de casa, quanto é que isso custaria para você? E como o teu apoio ao ashram possibilita isso acontecer, a essa visão, né, do veganismo se expandir cada vez mais, além de, sabe, é um ganha-ganha tão gigante que eu não tenho nem o que falar. Larissa, cara, obrigado porque você tornou isso tudo possível. Não teria tido ashram nessa velocidade se não fosse a Lari, então eu honro aqui muito, tipo, a presença da Lari, o cuidado, o carinho, a organização, a facilitação da equipe toda, que é, tipo, brilhante. Paty, também, obrigado pela abertura, porque você abriu a porta da tua casa e falou, cara, faz aí o que vocês quiserem e tamo junto. Não vou nem interromper, não vou nem bagunçar nada. E foi maravilhoso e, assim, a tua confiança, né, é que tornou tudo isso aqui possível. Então, Lari, palavras finais, estamos na reta final absoluta aqui. Gratidão vocês dois, né? Sem todo mundo, todas essas peças, que são várias peças, a gente não teria conseguido colocar isso no ar e fazer tanto e conscientizar tantas pessoas, que é daqui para frente agora, isso ainda vai reverberar e ajudar muitos animais por aí, não só os mestres animais do santuário, vai ajudar pessoas, vai ajudar tantas frentes. Então, eu queria agradecer vocês por
terem me chamado na hora que eu nem sabia o que eu ia fazer. Vocês me colocaram ali, então eu estou muito feliz. Convidar o pessoal, dizer que a gente está com a versão em inglês também, então se vocês tiverem contatos em inglês, mandem o site para as pessoas. Entrem no site, no Insta do Santuário, baixem o filtro, marquem a gente nos stories, usem a hashtag SouAshram, essas 20 pessoas e mais agora que estão já se tornando membros do Ashram. Postem sobre isso para a gente atingir mais pessoas e ajudar mais animais. Gratidão. Maravilhoso. Patrícia, vamos Matheus, que vamos. vamos. Eu queria só comentar, a Lari também fez ontem um arquivo de 15 segundos, a gente vai passar no Telegram e na lista de transmissão para as pessoas que não fazem parte do Telegram, tá lá no link na bio. E a gente pede também essa partilha. A gente, outra vez, quando todo esse projeto foi lançado e foi pensado, ele realmente é um valor nosso, não ficar no eu, mim, meu, como a gente atinge mais pessoas e mais seres. Então, por gentileza e por amor, se assim falar o coração, compartilhem, tragam mais pessoas para tudo isso, para que outra vez a missão prospere. Não é sobre o santuário, é sobre a missão. O santuário não quer resgatar, a gente não quer passar a noite com o Dr. Maurício pendurado, uma mão no soro e a outra na agulha, e a gente em volta, o Vitor com um prato de comida sentado em cima. A gente não quer isso. A gente quer que o veganismo prospere, que o bem prospere, que a gente seja ser humano melhor. Então, por amor, compartilhem todo esse conteúdo, tragam pessoas. E daqui, como o Matheus falou no começo, é um compromisso. Isso aqui não é uma live de um domingo de 1 hora. Isso é um compromisso de serviço de uma vida toda. De uma vida toda. E isso que fez a gente aglutinar. É isso que fez a gente se unir. Esse compromisso e esse propósito que a gente compartilha no nosso coração. Então vamos continuar junto para que essa fortaleza se faça ainda no coração de outros, até que esse mundo seja diferente do que ele tem sido até aqui. Matheus, na verdade, eu queria deixar a minha gratidão aqui por todos os membros da equipe, como eu comecei em algum momento, ou seja, quando passou da 100ª pessoa, eu vi que não dava para marcar todo mundo. Eu só agradeço aqui sem citar nomes, porque senão a gente tinha que fazer uma live só de citar nomes. E quero muito, Matheus, muito mesmo agradecer a forma reta e presente e decisiva que você entrou, como cada membro dessa equipe. E também honrar pelo teu tempo, porque você é uma pessoa super ocupada. Eu falava, gente, como pode ele dar conta dos compromissos que ele tem e tudo que o Vida Veda é e ainda está aqui fazendo tudo. É maravilhoso. E isso é um exemplo. Cada membro da equipe dá um exemplo disso, sabe? De como o serviço é abnegado, da gente realmente se colocar não para carregar o balde ou para carregar as pedras, mas porque acredita num propósito maior. E, na verdade, eu queria deixar aqui para você fazer um mantra final hoje, Matheus. Para você... adorei! Para você invocar essa força devocional dessa escola que o Ashram é numa visão tua, porque chegou como produto digital, em algum momento você teve essa sacada de falar, mas espera aí, se o mestre está ali, então aqui é o Ashram. Então finaliza para a gente com esse mantra e com toda a nossa vibração de gratidão por tudo que você, com essa equipe e com essas pessoas que estão aqui, que agora são parte dessa equipe também, estão fazendo para mudar o mundo. E a nossa gratidão... Obrigado por todo mundo que está mandando o hashtag SouAshram aí, a galera que está entrando. Eu estou vendo, estou acompanhando aqui em tempo real isso tudo. Obrigado por todo mundo, obrigado, Paty. Bom, a gente se vê aí ao longo da semana nas redes sociais e domingo que vem a gente vai continuar na nossa live de vivência aqui dos mestres. Então, obrigado pela presença de todo mundo, Lari, obrigado, tamo junto. Na verdade, a Paty acha que a gente é ocupado, mas ela não sabe que a gente fica o dia inteiro só criando figurinha no WhatsApp, na real. A Lari me manda a gente não faz figurinha... nada o dia inteiro, eu nem sei como saiu isso daqui. A Lari, ela me manda uma figurinha e fala, o que você acha dessa figurinha? Aí eu falo, eu acho que podia acrescentar mais um Teletubby. Aí ela bota mais um Teletubby, aí me manda de volta e fala, assim? Aí eu falo, pronto, só troca agora pra nada, só pra mim, é só nós dois. Só passar então, o tempo. Assim, somos uma equipe que a gente, na verdade, só fica olhando a grama crescer e a grama cresce. É impressionante. É impressionante. Vai ter que me ensinar isso, então. Sim. Maravilha. Então, tipo, eu assumo, confesso que nunca canto mantra no final das lives, mas, tipo, vamos que vamos. Tamo junto. A presença é o que importa. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.
Naradeva Shambho, Naradeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Obrigado, gente. Eu amo vocês. Lindo, lindo. Tamo Amamos junto. Beijo, vocês. gente. Só gratidão. Tchau, tchau. Tchauzinho.